eu estou tendo o privilégio de receber esses grandes líderes políticos lá do município, da cidade de Panelas, a nossa querida Panelas, né? O muito digno presidente daquele poder, o Denival Melo, o vereador independente, um amigo, Dr. Pierre Logan. É Logan ou é Logan? Porque esse nome é um nome francês, para mim seria Logan. É isso mesmo? É Logan. Dr. Pierre Logan. É um nome celta. Bom dia, Ilamar. Bom dia a todos. Esse nome é francês? Não, é celta. O Pierre é francês. Seria Bom, eu provoquei o Pierre, porque o Pierre é um professor, é um mestre, sabe tudo e mais alguma coisa. Inclusive aqui acolá ele dá um puxão de orelhas aqui em nós, corrigindo alguma coisa, tá aí. Bem não sentou, eu já provoquei, não é? E ele já disse a origem eu do sei nome que nada Logan. sei. É a regra socrática. E o privilégio de receber o assessor parlamentar, o nosso amigo J. Andrade, é doutor J. Andrade. Muito obrigado a todos vocês aqui pela presença. E eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou um breve intervalo comercial, enquanto eu ajeito aqui essa papelada aqui em cima da nossa mesa. E vocês sabem que vocês já fazem parte da família da emissora. Temos sempre, e que se pode, o privilégio de recebê-los aqui, e é sempre muita alegria, e sempre vem com alguma notícia boa, ou algum comentário, ou quando nada, falar de conquistas para aquele município, né? Cujo objetivo é o melhor para todos, não é? Essa que é a verdade. Bom, e estamos aqui com essas lideranças políticas, conforme eu anunciei anteriormente, o presidente do Poder Legislativo, o Denival Melo, o vereador independente, o doutor Pierre Logan, e o doutor, né, J. Andrade, que é assessor parlamentar lá daquele município, não é? Então eu queria inicialmente, como é que eu sempre digo, pela ordem, né, doutor Pierre, não é? Pela ordem, então cumprimentar aí o nosso querido amigo, né, que já faz parte dessa casa há muitos anos, não é? Família Agreste, presidente Denival, muito obrigado pela presença, bom dia, um prazer em tê-lo aqui novamente. Bom dia, meu amigo Ilamar Alves, bom dia a todos os ouvintes dessa rádio, né? A Alexandre Kennedy, Joedson Silva, né? Edgar Fênix também. E um bom dia a todos, né, que fazem essa rádio, e a todos, especialmente a todos os ouvintes, né? Com certeza. Muito obrigado. E os nossos queridos internautas também, né? Pois é, os internautas que estão nos vendo, os internautas de todo o Brasil, né? É verdade. Os internautas de Panelas, de nosso município, mas os internautas do Brasil inteiro, a gente fica sendo visto através das transmissões das redes sociais em todo o Brasil. Temos recebido mensagem, né? E visto que as pessoas nos assistem do Brasil inteiro. É verdade. Inclusive eu quero, esse é o nome que representa legitimamente você e o próprio vereador doutor Pierre, não é? Em nome dos vereadores, eu quero aqui agradecer a toda aquela população nessas últimas pesquisas, né? Que nós vamos divulgá-las oficialmente, não é? A Rádio Agreste, temos por cidade e temos como um todo, doutor Pierre, né? 89% de audiência. Isso não só nos enche de orgulho, mas mostra o trabalho responsável com que nós tentamos fazer nesses 32 anos de existência dessa emissora. Continua líder, segundo a Berta e a SERP, né? A quinta emissora mais ouvida e a mais acessada no estado. Isso aumenta o nosso compromisso. Há um ditado que diz de que então, você cria fama, deita na cama. Pelo contrário, a Rádio Agreste está sempre tentando inovar, claro, dentro das condições. Está aí criado novos programas, como é o caso do Fatos em Foco, que já é, não é, líder absoluto, com o jornalista Edgar Fênix, do qual nos orgulha muito, e principalmente a sua cidade, a nossa querida Panelas, não é, que nos dá um ibope. É incrível, né? Até mais do que a própria Cupira, é impressionante. Então, a toda aquela gente de Panelas, o nosso muito obrigado em nome de vocês, que legalmente a representa, e a gente fica muito feliz. Oi, Lamar, eu queria aqui ainda aproveitar aqui para mandar logo um abraço também para o prefeito Zé Maria,
É, um grande homem, uma pessoa também que faz parte dessa rádio, como eu Com hoje ouvi o senhor certeza, dizendo. é responsável pela audiência. E que é muito importante também as colocações, os comentários dele e principalmente o trabalho que ele faz para o povo de Cupira, né? E que acaba beneficiando até a região. Então, é um prefeito que merece todo o nosso respeito e como pessoa também, principalmente como pessoa que a pessoa a gente começa a valorizar justamente pela pessoa. Então, um abraço a Zé Maria. Ele está ali acompanhando agora, nesse momento. Nesse instante. Um abraço a ele, muito obrigado por estar acompanhando sempre, né? A rádio. Tivemos um problema técnico hoje. E aí hoje não temos o nosso telão. Mas me parece que a internet está funcionando normal nos celulares, não é? Não sei. Não está também, né? Temos um problema técnico, porque a gente está sempre inovando, sempre comprando equipamento novo. Mas agora sim, né? O tão ansiosamente aguardado, só o Facebook que se fale, já que é muito raro aqui, pelo menos a sua presença aqui, mas é sempre muito comentado, principalmente pelo blog do Ilamar Júnior, que não aumenta nem inventa, não é só fatos verdade. É o ilustre vereador, que não é só vereador, não é? Ele, o doutor Pierre, além de advogado, é filósofo, é pós-graduado em direito processual e civil, pós-graduado também em direito penal e perícia criminal, e também um mestre, não é? Não. É sobretudo, não é, a satisfação de recebê-lo aqui, vereador amigo, vereador independente, um líder incontestável, o doutor Pierre Logan. O prazer de recebê-lo, doutor. Muito obrigado, viu, pela presença. Prazer é todo meu, Ilamar. Bom dia a todos os ouvintes da Agreste FM. Bom dia, Alexandre. Como eu disse no privado aqui, eu senti falta só do Josival Ricardo, de quem eu sou fã, e gostaria muito de ter ele encontrado aqui. Ele vai ficar feliz. Infelizmente não foi possível e felizmente ele está trabalhando muito, né? É verdade. Foi assim que eu o conheci, assim, trabalhando muito. É verdade. Ótimo. E é um homem da televisão, além de empresário também da confecção agora aqui. Mas, doutor Pierre, comecemos com o senhor, que vamos falar sobre principalmente essa prorrogação, né, do desconto de 14% dos servidores inativos ali de Panelas. Aliás, o senhor me deu uma aula. Na verdade, foi uma derrogação, né? Houve no final do ano passado um projeto de lei que refletia uma lei federal em que possibilitava o município de descontar 14% dos inativos. Ou seja, você pagaria eternamente o imposto previdenciário. Você trabalharia pagando, se aposentaria e passaria a pagar a previdência ali com 14%. É um pagamento ad eterno, né? E aí essa lei foi aprovada, o grupo de transição, o nosso grupo de transição, ele aprovou, passou para a Câmara, que a Câmara sem emenda nenhuma apresentou também um projeto. Dizem os vereadores da época que a pedido da transição, e existe até uma ata, um documento que comprova isso. E em abril os aposentados foram pegos de surpresa. Eles acordaram no dia do pagamento com menos 14% do seu salário, o aposentado. E a partir dali começou a surgir esse desconto. E ninguém sabia o que se fazia com aquilo. Então eu apresentei um projeto de uma proposta de emenda à lei, mostrando e provando, através da mensagem, que aquele desconto era inconstitucional. Que não se pode descontar pela Constituição Federal de uma pessoa que já contribuiu a vida inteira. É uma contribuição vitalícia, né? Você para até morrer. É verdade. E até um professor fez uma pergunta interessante lá na Câmara. Ele disse: eu pago quando eu trabalho para me aposentar. E eu pago aposentado para quê? Para o caixão? E aí apresentou-se ali o projeto, a Câmara aprovou por unanimidade. O projeto seguiu para o prefeito sancionar. Ele não se manifestou nem contra nem a favor, não sancionou e nem vetou. Portanto, o presidente da Câmara tem a prerrogativa de promulgar a lei, e foi promulgado. Então, a partir do mês que vem, já não poderão mais descontar 14% dos nossos inativos, dos nossos aposentados. Lembrando que a Constituição, ela autoriza o desconto de um aposentado, desde que ele ganhe acima do teto previdenciário do INSS, que é mais de R$6 mil, quase R$7 mil. Entendi. Enquanto isso, em Panelas, nós estávamos descontando ali de quem ganhava R$1 a mais do salário mínimo, né? E isso aí é inconstitucional, de acordo com a nossa Carta Magna. Mas, doutor, ainda em tempo, como o senhor praticamente sabe tudo e procura realmente
saber exatamente para poder falar, e por isso que muita propriedade, quando o senhor fala, principalmente no rádio, o pessoal até aumenta o volume do rádio, então corre que o doutor Pierre está, não é, porque são as verdades. Quer dizer, alguém ganha acima de 7, 6 mil reais? Não, em panelas que eu saiba não, inclusive eu estou com a folha de pagamento, que eu estava fazendo um estudo sobre o impacto financeiro da Previdência do município. Pois não. E tanto quanto a possibilidade de outro concurso público no município, a possibilidade / necessidade, né? Pois não. E aí eu percebi que ninguém ganha mais do que isso, nem ativo nem inativo, né? Lá na Previdência própria. Pelo menos até agora, eu estou fazendo o estudo, eu estou na página 40. Então eu aproveito o tempinho que a gente estava aqui conversando, eu estava rasurando, né? Mas esse desconto ele é permitido pela Constituição para quem ganha acima. Mas aí a lei foi aprovada para descontar de todos os inativos. E quer dizer que o prefeito, isso foi levado para ele não se pronunciou e a Câmara promulgou a proibição do desconto. Promulgou. Agora, isso que já foi descontado, doutor, isso pode haver um ressarcimento? Não. Poderá até haver, aí cabe ao aposentado entrar com ação judicial ou aí pontualmente falando, né? Porque o vereador ele trabalha para o bem comum, para o geral. Pois não. E aí o direito individual, cada um é quem tem que fazer a sua parte. Eu particularmente acho injustiça. Acredito que o sindicato deveria abrir uma ação coletiva e tentar resgatar esse valor que foi descontado, já que é considerado um valor inconstitucional. Inclusive, sindicatos do país inteiro entraram com mandado de segurança coletivo pedindo ao judiciário que reconhecesse a proibição do desconto. E liminarmente eles ganharam de maneira praticamente unânime no Brasil inteiro, e as discussões seguem. Inclusive o Tribunal de Justiça de São Paulo já considerou também, em algumas cidades de São Paulo, desconto indevido e ilegal, e já está proibido por decisão judicial. Em Panelas, por uma lei. Por isso que a palavra aí é derrogação. Revogação é quando nós revogamos uma lei inteira. E derrogação é quando nós revogamos um dispositivo de uma lei. É verdade. Então a lei tem 20 dispositivos. Se eu revogo os 20, eu estou revogando a lei. Se eu revogo um dentre os 20, eu derrogo a lei. Ô, doutor, quem sabe faz ao vivo. Prazer ter você aqui Prazer é meu, na bancada do Visão Política, o Denival também, nosso advogado. E eu queria saber o seguinte: essa contribuição que foi atribuída a todos os aposentados realmente é uma coisa deplorável, né? Você tirar de quem trabalhou a vida toda e chegar no final e ter que contribuir de novo. Principalmente 14%. Isso é muito ruim. Agora vamos para o lado administrativo. O Fundo de Previdência Própria dos municípios, muitos aí estão quebrados, muitos não têm. O município é que está fazendo um aporte para completar, para poder os aposentados receberem. Será que isso aí foi criado naquele momento devido a isso? Como é que está o Fundo de Previdência Própria de Panelas? Ele se mantém ou ele precisa que a prefeitura aporte? Como é que está? Ele precisa de um aporte de mais ou menos R$600 mil mensal. E o rombo previdenciário de Panelas atuarial é de quase R$400 milhões. Agora a pergunta é por quê? Por quê? Não é por quê? E aí eu vou chegar lá. Só lembrando, Willamar, que uma das injustiças maiores que nós cometemos, eu digo nós porque nós somos governantes, cabe a nós resolvermos o problema, né? Não adianta culpar a gestão anterior e nem passar para frente. O problema está na nossa mão. E aí, uma das maiores injustiças foi que o que foi que aconteceu em abril com a lei pedida pela transição, aprovada sem emenda e que passou a valer agora em abril. O ativo, ele passou a contribuir 14, mas ele já contribuía com 11, então eu aumentei 3. O inativo, ele não contribuía, ele passou a contribuir 14. Olha, ninguém perguntou ao aposentado se ele tinha empréstimo, se ele podia fazer aquilo, qual era o impacto financeiro na vida do aposentado. Ninguém perguntou isso. Mas aí a tacada veio, graças a Deus agora derrogado, não será mais possível juridicamente a cobrança. Quer dizer que já desse próximo recebimento já não haverá mais esse desconto. Exatamente. Como o prefeito não vetou, eu acredito também que as pessoas não devem só condená-lo pela inércia, mas que provavelmente ele entendeu que não caberia o veto, né? Então cabe também agradecer a ele por não atrapalhar esse processo. Aí eu acredito que sim, há uma correlação bionívoca entre o que ele fala e o que ele faz nesse sentido. Pois não. Porque ele sempre se manifestou contra e disse que era contra o desconto dos 14 e não vetou. Então, ponto positivo para ele. A questão da previdência própria do município. Cupira não tem uma previdência própria. Quando é que o sistema previdenciário de Cupira quebra?
quando o do Brasil inteiro quebrar. Não tem condição disso acontecer, porque nós sabemos que existem manobras feitas lá em cima para isso não acontecer. Inclusive reformas, né, nocivas ou não, mas sempre vão haver essas manobras. Em Panelas nós temos um regime de previdência próprio, criado em 2000 e constituído como autarquia em 2006. Esse regime próprio, ele recebe os descontos, vamos dizer assim, dos efetivos. Então, todo desconto previdenciário de um efetivo em Panelas hoje, ele é arrecadado para a previdência própria do município. Mas e os contratados e comissionados? Vai para o geral. Né? Vai para o geral. Então, para cada um desses amarelinhos que eu estou marcando aqui, que vocês estão vendo, existe um desconto que aumenta, que cresce o rombo previdenciário. Em outras palavras, a cidade de Cupira pode ter quantos contratados Zé Maria precisar, mas Panelas não pode. O sistema previdenciário de Panelas foi construído para ter somente funcionários efetivos. Porque para cada um contratado, nós alargamos o déficit previdenciário do município. Para cada um desses amarelos que vocês veem aqui, nós temos um rombo na previdência própria do município. Nossa, é muita gente, então. Em 2011, eu fiz um protocolo e uma denúncia no Tribunal de Contas e declararam que 870 contratações de Panelas seriam ilegais. Hoje eu encontro muitos desses nomes aqui. Inclusive, por que ilegal? Porque a contratação temporária ela foi feita para obedecer a algum tema de caráter urgente. E a Prefeitura de Panelas sempre utilizou isso, e eu digo sempre ao longo desses 20 anos, não é de agora, sempre utilizou isso como um contrato ad eterno. Você termina o contrato, começa em janeiro, termina em dezembro, começa em janeiro. Excepcional interesse. Exatamente. Né? E aí o que é que acontece? Nós acabamos construindo o déficit previdenciário ao longo de todos esses anos. E agora, como é que nós faríamos para devolver para o INSS uma dívida atuarial de 322 milhões, 400 milhões de reais? Será que eles vão querer? Então, o que nós podemos fazer diante disso é pegarmos a necessidade dos contratados aqui. Já existe um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade na Câmara, da seleção simplificada, para começar a colocar nos eixos a Previdência. Lembrando que isso não é um problema... É um problema nosso, porque se não tiver o aporte da Prefeitura, não dá para pagar os aposentados. Mas é um problema futuro, para todos os que foram concursados agora, os que serão concursados e todos os aposentados do futuro. Uma bola de neve. Exatamente. Vai chegar um momento em que não vão ter dinheiro para pagar os aposentados. E nós, aquele efeito, o pessoal fala sempre em ter esperança, ter fé, em política, em governo. Eu digo, saiba separar as coisas. A esperança, a estátua da esperança lá no Museu da França, ela tem uma âncora nos pés. Por quê? Porque é para esperar, para perder tempo? Não. Ela ancora o objetivo dela futuro e caminha em direção a ele. Para que você chegue em algum lugar, o norte não pode se mexer, ele tem que estar lá, a bússola aponta para o norte. E aquele norte, aquela âncora é o que vai fazer você se mover até lá. Então a gente precisa separar a diferença de esperança, esperar em Deus ou no que quer que seja, e procrastinação. Deixar para fazer depois de amanhã o que deveria ter feito antes de ontem. Exatamente. Né? Então nós temos que resolver esse problema. E eu vejo que a única maneira hoje de nós resolvermos esse problema é outro concurso público no município de Panelas, para começarmos a diminuir o rombo previdenciário. Já foi comentado, já foi discutido, já foi levado à baila para que se ouvisse mais opiniões, principalmente. Como é que será feito isso? É uma questão de análise aqui, né? Por isso que eu estou vendo nome por nome da folha de pagamento de agosto, de setembro e agora de outubro. E o assustador é que só cresce. De um mês para o outro é uma média de 7 a 10 pessoas que são contratadas por qualquer motivo que seja, né? Aí não cabe a mim fazer julgamento de valor. Até porque na eleição me lembro que eu vim aqui falando sobre a questão de direitos e o Alexandre até disse, não, mas as pessoas precisam dos contratos, não foi isso? Isso. E infelizmente o sistema de Panelas, se alguém quiser reclamar, os contratados quiserem reclamar, reclame com quem estava na Câmara na época em que aprovaram a Previdência própria do município, que instituíram ela como autarquia, porque foram esses que decidiram que Panelas teriam uma previdência própria, que decidiram também que Panelas não podia ter contratado. Eu tive na Confederação Nacional dos Municípios em Brasília em 2006, quando vocês criaram lá
para a gente ver a possibilidade daqui de Cupira. E foi feito um cálculo muito bem feito pela CRM, né, mostrando a viabilidade, inclusive não sei quantos milhões que o INSS iria devolver para o município para poder ter caixa de bancar esses aposentados. E na época a decisão aqui, nossa, aqui da equipe do prefeito Zé Inácio, foi que não, a gente não ia mexer nisso e acertamos. Acertaram em cheio. Porque naquele momento existia uma lei que obrigava os municípios a fazer isso. Depois que alguns municípios fizeram que não deu certo, aí baixaram a bola, né, esqueceram e continua tudo como era antes, né? Agora, quem fez realmente está com um problema muito grande na mão, né, uma batata quente, as pessoas trabalham a vida toda e querem se aposentar e ter segurança. E nesse sistema de previdência própria, um município pequeno não tem viabilidade para fazer isso. Mas Exatamente. o doutor Pierre, graças a Deus, tem jeito, né? Ainda tá em tempo. tem. Nós temos como pelo menos diminuirmos o prejuízo. A gente começar a arrumar mais contribuições para a previdência própria do município e parar de despejar dinheiro na lata do lixo do INSS. Pois não. Porque para o INSS é importante para muitos, mas para nós, os munícipes, especialmente os efetivos que vão se aposentar pela previdência própria, é um verdadeiro veneno. A gente não pode continuar fazendo isso. E nós continuamos, infelizmente. Graças a Deus e ao bom senso do prefeito, ele escolheu uma pessoa, a pessoa mais capacitada que existe, que é a Edmara, para presidir a previdência própria do município. Ela já apresentou lá na Câmara 2 projetos financeiros, duas análises da previdência própria do município. Eu fiz o estudo, eu analisei o documento que ela mandou. Posteriormente mandaram mais, que foi a LOA, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tudo casado com o que a previdência necessita hoje para diminuir o seu déficit. E ela é uma profissional extremamente competente, está fazendo um trabalho sério, e eu percebo isso e digo, não é um julgamento de valor, é análise, não é opinião pessoal, é avaliação profissional. Isso. Então, por isso que eu quero aqui elogiá-la, parabenizar pelo excelente profissionalismo e pela forma com que ela vem fazendo. Né? É perfeito, são 2 calhamaços assim, de estudos que ela fez, planilha por planilha, número por número, pessoa por pessoa. É impressionante o trabalho que ela vem fazendo. Está de parabéns. Doutor, isso posto, né? O reajuste de 14,20% dos profissionais do magistério. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento de crise. Não precisa se falar nisso, porque a gente sabe que não é só o privilégio de nós brasileiros, não. Isso é em todo o mundo. Aí vem um aumento que seria justo, mais do que justo, né? Para os nossos ilustres professores, a laboriosa classe dos professores. 14,20% dos profissionais. Isso é só para panelas e, por favor, eu gostaria que o senhor também... Hoje nós estamos em uma situação menos injusta, né? Porque se nós estávamos descontando 14% do aposentado, a gente devolveria 14% aos aposentados agora, né? Porque eles também entram na conta. Sentido, é verdade. Mas agora não, agora eles vão receber porque não vão descontar 14%, porque a conta é injusta. Se eu tiro 14% de 1.000 e depois eu coloco 14% em cima do que sobrou, eu pago menos do que ele já recebeu. Bem menos. Então, agora sim haverá um reajuste de 14% para os inativos. Porém, aí vem a parte da minha crítica ao projeto. O projeto, ele reajusta, em tese, 14%. Se nós pegássemos o valor e fizermos a correção, mais os 3% que nós descontássemos passamos a descontar em abril dos ativos, nós teríamos um valor bem menor do que esse reajuste. E Panelas continuaria pagando ao profissional da educação abaixo do piso. A minha crítica toda é essa. Eu acredito que antes de qualquer reajuste deve-se garantir o piso. E a partir do piso, reajustar o que der, 1%, 2%, 3%, até 30%, como a secretária de Educação disse que seria possível pagar. Então, esse projeto aí, na verdade, é um projeto que pede à Câmara autorização para pagar menos do que o piso. E é por isso que as discussões, e pior, né? Ela aprovando esse projeto da maneira que está,
o professor estará renunciando, os vereadores estarão fazendo com que os professores renunciem aos 8 primeiros meses de 2021, porque o projeto garante pagar o reajuste de 14% a partir de setembro. Então, tudo que vem antes seria renunciado, né? Inclusive, teve uma situação caricata na Câmara, em que alguns, nem todos eram professores, mas tinham muitos professores lá, eu reconheci alguns. Um vereador da bancada da situação subiu na tribuna e disse: vocês querem que a gente aprove desse jeito? E foi ovacionado, todo mundo dizendo: sim, queremos. Aí depois eu subi na tribuna e fiz a pergunta: tudo bem, eu vou fazer a mesma pergunta de outro jeito, vocês querem renunciar aos... Eu achava que era 6, depois eu fiz as contas e vi que era 8, e todo mundo deu uma resposta negativa, mas é o mesmo projeto. E aí eu achei curioso aquela situação, em que primeiro se fazia uma pergunta de um jeito, e aí eu perguntei: quem leu o projeto? Ninguém levantou a mão. No dia dos professores, praticamente, a maioria era de professor que pediram para aprovar um projeto, assinaram uma procuração sem ter lido. Para que servia, né? Então, eu acredito que o papel da Câmara, lembrando que é uma lei, e a lei não vai atingir só os sindicalizados, mas vai atingir todos os munícipes, né, que se encaixem ali dentro daquele aspecto temático, a Câmara precisa ter uma responsabilidade maior, porque senão, Alexandre, vai acontecer como no ano passado. Denival hoje está tendo que se desculpar, e ele fez isso de maneira humilde, como todo mundo que busca o conhecimento tem que fazer. Pois não. Assumir que não sabe, que não sabia. Ele pode até falar aqui no meu lugar do que aconteceu. Chegou o projeto no final do ano, todos os vereadores aprovaram sem ler, e em abril começaram a descontar do aposentado. O aposentado disse: vocês não viram isso não? E a maioria disse: não. A gente aprovou do jeito que veio. Pois não. E existia advogado, porque tem a confiança, né, dos vereadores da base na administração. Exatamente. Né? Mas na realidade é isso que deveria acontecer. As pessoas analisaram, os parlamentares analisaram, todos os projetos foram para lá. Mas a confiança às vezes leva ao erro. Ao erro. Inclusive, Alexandre, eu vou passar a palavra para o presidente aqui. Mas, inclusive, você deixa de ajudar a um amigo. Se você me apresenta um documento e eu não analiso, eu confio simplesmente no que você escreveu, eu estou assumindo, eu não estou assumindo a possibilidade que você é humano e que você pode ter errado. Então, como amigo, eu tenho a obrigação de dizer: olha, mas isso aqui está errado. Ó. Aí você pode até dizer: poxa, não tinha percebido. Quando eu confiro um troco, quando alguém me paga, não estou dizendo que ele me roubou, ele pode ter me dado dinheiro a mais também. É verdade. Não é? Então, é basicamente isso. A questão da análise não é só desconfiança. Pois rapidinho, eu quero que o senhor continue fazendo suas explicações, até porque nunca vem, né, doutor Pierre, e ele vindo, ele explica também de um jeito mais técnico, mais organizado, já que ele tem um conhecimento jurídico, como né? deve ser, né? É verdade. Não tenha problema. E é importante as explicações da forma que o vereador Pierre faz, né? Mas assim, eu só queria fazer aqui uma justificativa e continuar me desculpando, como disse o vereador Pierre, em relação àquele projeto de lei que foi aprovado, que obriga o aposentado que já contribuiu a vida dele, 30 anos, 35 anos, sei lá quantos anos, a continuar contribuindo para o resto da vida. Aquilo é uma maldade com os aposentados. Então é por isso que agora nós consertamos o erro, estamos consertando, né? A partir de quando passar a não ser descontado mais, né? O projeto do vereador Pierre, já a partir do próximo mês, o prefeito não sancionou, como disse bem ele aqui, a Câmara promulgou, não é? A Câmara fez a promulgação, que vale a mesma coisa que a sanção, dela, né? Não é? E aí passa a ser proibido o desconto. Então, por que foi que nós aprovamos? Por que foi que eu aprovei? Não devia ter aprovado. Então, eu errei, né? Então, quando a gente tem que se desculpar do erro e procurar consertar. Nós estamos consertando e assim fizemos, né? Então, foi um projeto que chegou lá, induzido pela transição, não é, pelo novo prefeito que tinha se elegido em novembro, que ali chegou esse projeto já no apagar das luzes do final do mandato anterior dos vereadores que estavam no mandato, e que
e que chegou ali, aí foram induzidos a votar, porque ali tinha vereadores experientes, já disse, como o Edson Rufino, como o Clóvis, que era advogado também, com conhecimento jurídico, e a Câmara de Vereadores não tinham o jurídico. Que eles podiam ter. Eles não questionaram, pelo contrário, né? O jurídico da Câmara também fez uma explicação de que aquele projeto era muito importante para a administração do novo prefeito que ia assumir. Né, para a administração do prefeito Rubio, e diante daquilo nós nos convencemos que devia aprovar, porque era importante para a administração e para o município. O entendimento foi esse, o meu entendimento foi esse. Pois não, nos últimos dias do ano e do mandato. Pierre diria, né? Nunca é tarde para ser feliz, né, doutor? Exatamente. Acabemos aprovando, eu votei a favor daquela miséria daquele projeto, mas tive o prazer de assinar a promulgação, não é? Já que o prefeito não sancionou, junto com os vereadores autores. Você foi o responsável para consertar. Então consertamos um erro, não é? E aí, além de ter me desculpado, consertamos um erro para que não continue sendo cobrado aquilo. Agora eu queria frisar aqui que só quem votou a favor não foi eu. Os vereadores que estão lá do lado do prefeito e defendendo lá tudo que o prefeito quer fazer hoje, né? Eles votaram também. Os que eram vereadores no ano passado, né? No mandato passado, eles votaram a favor, sabendo do que estava acontecendo. Nós votamos a favor daquele projeto sem saber, porque a gente não fizemos parte da transição. Pode continuar. Bom, obrigado. O doutor Pierre, o vereador Pierre Logan, né? Agora, se falou também nesse reajuste de 14, que é justo, né? Para os profissionais do Ministério, mas isso ainda está em discussão, isso vai ser apresentado, ou pelo menos não vai mais ser apresentado, em função de que, a partir do próximo mês, eles já não vão mais pagar esses 14%. Isso, esse será, ele já foi... que era. Desculpa eu interromper, mas o presidente já iniciou a discussão na Câmara, provavelmente nós vamos para a primeira votação, o acréscimo de 14. Isso. Mas nós já retiramos o desconto do aposentado, correto. O reajuste. Eu só penso o seguinte, eu apresentei um projeto na Câmara para se pagar o piso, obedecendo à lei federal 11.738, para se pagar o piso em Panelas. O veto, ele dizia que o vereador não poderia mexer na estrutura administrativa do município. No meu entender, é uma fundamentação que não corresponde ao texto legal, porque não foi isso que eu fiz. Eu apenas trouxe à baila da política municipal uma lei federal que está em voga. E aí, por escrito, se diz que eu mudei a estrutura administrativa, mas na fala, nos discursos políticos, eu digo político porque não é análise de administração pública, se disse que vereador não poderia apresentar projeto que versasse sobre questões financeiras do município. Mas, na verdade, quem fez a lei nacional do piso foi um legislador. Foi Cristóvão Buarque, que protocolou o projeto em 2006, o presidente Lula sancionou em 2008 e a lei 11.738 entrou em vigor a partir do projeto de um legislador. Então dizer que um legislador não pode apresentar projeto que verse sobre impacto financeiro, especialmente quando ele não inventou nada, ele só está pedindo o cumprimento de uma lei federal, isso poderia ser resolvido com ofício. Cumpra a lei federal, né? Com certeza, né? Bastava. Mas aí o que me fez fazer isso, Willamar, como eu disse, é preciso haver uma correlação bionívoca entre o que você fala e o que você faz. E eu, como legislador, eu tenho a prerrogativa de fiscalizador. Fiscalizador é o que analisa. Isso. Né? Palavras da Bíblia, analisar as escrituras. Isso. E aí, eu fui ler a LDO inteira, do começo ao final, porque eu não preciso só confiar nos pareceres dos contadores e advogados da Câmara. Eles podem errar também, assim como eu posso, por isso eu peço a opinião deles e de muitas outras pessoas. Isso. Eu encho o saco dos meus colegas advogados ligando o tempo inteiro para fazer perguntas, né? É a história socrática, eu sei que nada sei. Então eu desconfio de que o que eu sei, o que eu possa saber, pode estar errado. Por isso que eu acho importante o debate. E aí nós vamos para o artigo 36 da LDO, quando nós lemos o seguinte texto lá: para atendimento das disposições da Lei Federal 14.113, que não é a lei do piso, bem como para pagar o valor do salário mínimo definido no inciso 4, artigo 7 da Constituição Federal. O salário mínimo que a Constituição fala é o mínimo geral. Isso. Mas quando existe uma lei do piso para uma classe, o mínimo é o piso.
que diz que tem que ser para saúde, para lazer, para educação, para segurança, para tudo. Então, entenda-se aqui salário mínimo como piso nacional dos professores, que é o salário mínimo da classe educacional. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono salarial aos profissionais do magistério e aos servidores municipais, enquanto o reajuste não for autorizado por lei, sublinha essa parte, sendo considerado o piso do magistério somatório do conjunto. Como é que eu posso somar todas as eu vou somar todas as gratificações de um profissional para bater o piso, quando eu deveria pagar o piso e aplicar ali sobre o piso as gratificações? Eu sei. Seria o correto, mas na fala, no discurso político, se diz eu quero pagar o piso, mas no texto diz o piso é a somatória do conjunto, que é justamente o que nós criticávamos na gestão passada. Não se paga o piso. Trocando em miúdos, o que é que a Câmara vai apresentar? A Câmara apresentou o projeto, mas foi vetado com a fundamentação, no meu entender, equivocado. E aí sobrou para os professores o reajuste de 14%. Que a Câmara certamente vai aprovar. Só para concluir aqui, a questão dos precatórios, que eu sei que tem muita gente se perguntando. Com certeza. Se diz que quer pagar os precatórios, por isso que também apresentei uma emenda que desobriga o Poder Executivo a passar pelo crivo do Poder Judiciário. Eu nunca vi uma lei ser submetida ao Judiciário. Eu já vi o Judiciário julgar conforme a lei. Quando o Código Penal diz matar alguém é um crime previsto no artigo 121 do Código Penal, eu não boto o juiz para julgar se aquele artigo é constitucional ou não. Eu simplesmente peço para o juiz julgar o fato conforme o artigo. Então, deve ser. Na fala se diz o quê? Eu quero pagar o Fundef. Vamos para o texto da LDO. Os recursos dos precatórios do extinto Fundef deverá ser destinado ao atendimento da manutenção e desenvolvimento da educação básica, sublinhando essa parte. E será utilizado, quando creditado no exercício e nos seus saldos nos exercícios subsequentes, como fonte de abertura de créditos adicionais, não onerando o percentual autorizado pela lei orçamentária vigente. A questão aqui é, quando se diz a manutenção e desenvolvimento da educação básica, se esqueceu depois da vírgula de dizer remuneração dos profissionais da educação. Não tem isso. Infelizmente. Que é o que tem a lei. Ou seja, o texto diz uma coisa diferente do discurso político. Por isso que, como fiscalizador, o papel da Câmara é apresentar, e foi o que foi feito, uma emenda que disse ao Poder Executivo: agora o senhor está autorizado a pagar os precatórios do Fundef sem passar pelo crivo da homologação do Poder Judiciário. Isso já foi... Já foi aprovado, está valendo, não foi sancionado nem vetado. E tem um prazo para o prefeito que a administração possa... O prazo é o previsto na lei, né? São 8 dias para se publicar a lista e, que, salvo engano, mais 10 dias para pagar. O prefeito já poderia fazer. Ora, eu não vou dizer desculpa, mas se o argumento é de que a Câmara poderia rejeitar as contas de um prefeito por isso, como a Câmara poderia rejeitar as contas porque o prefeito cumpriu a lei que a Câmara aprovou? Isso, é verdade. Isso não poderia acontecer. Não existe nenhuma lei a nível federal, né? Por exemplo, muitos prefeitos estão esperando o Supremo Tribunal se pronunciar sobre isso daí. Certo. Não seria porque a decisão do Supremo vai sobrepor essas leis, não vai? A lei municipal, a lei estadual. Normalmente a lei não retroage para... A decisão do Supremo não é uma lei. Ele pode formular uma súmula, por exemplo, mas ela não vai retroagir para prejudicar ninguém, nesse caso. Indúbio não é... Eu esqueci o termo em latim, mas enfim, ela não retroage, ela não retroage para o mal, né? Só para o bem. Então, nesse caso, o Supremo ele não fabrica lei, né? A gente tem uma lei federal que foi protocolada pelo Fernando Rodolfo lá e que colocou um dispositivo legal que autoriza esse pagamento. E nenhum prefeito que pagou até hoje se prejudicou com isso, né? Na verdade, nós deveríamos nos adiantar à lei, porque existe uma lei municipal e é o argumento perfeito. Eu obedeci uma lei que veio da Câmara. 3 leis municipais, né? 3, até porque panelas, esse recurso está em caixa de panela. Exatamente. Né? Várias cidades não está em caixa. Não é mais uma verba. Não está em caixa. Só explicando o que é precatório rapidamente. Alguém me deve, eu entrei com ação judicial, venci a ação judicial. Aquela dívida passa a ser chamada de precatório. O dinheiro é meu.
Então está numa conta municipal, não é mais uma verba federal, é uma verba, agora, né? É uma verba que não se pagou ao professor e que ele venceu juridicamente e está lá aguardando por ele. Então não se tem mais, se tiver um argumento que apresente, se me convencer e se o argumento for melhor, eu vou ceder e vou reconhecer o meu erro. O pessoal está lhe fazendo agora lá em Panelas e todo mundo deve estar fazendo. Muito bem, doutor Pierre. Tudo isso posto, tudo isso explicado, aplaudimos inclusive essas atitudes. Agora a pergunta é a seguinte: o prefeito tem um prazo para pagar? Vai pagar? É o prazo da lei. Ele diz que quer pagar. É como eu falei, a correlação bionívoca que eu tanto falo, né? Se fala que quer. A lei a LDO dizia que não tem remuneração dos profissionais da educação. Aí a gente vai ter que contrastar, aguardar o prazo legal para saber se o que prevalece é a palavra de que se deve confiar de que vai pagar ou se é o texto legal. Mas vocês estão alertas a isso? Com toda certeza. É preciso, porque foi uma promessa de campanha. Com certeza. Nós gritamos tanto isso na rua, saímos, o prefeito saiu também, o ex-presidente da Câmara, Genilson Lucena, atual vice-prefeito do município, Fernando Rodolfo veio a Panelas, o sindicato saiu às ruas. Nós fizemos uma revolução lá na cidade e o precatório era o carro-chefe dos discursos políticos da época. Aí agora a gente fica inventando desculpa, era 15 dias, já são 300 dias e a gente não paga. Esse ano, vamos simplificar, esse ano o senhor acredita que ainda seja pago? Eu tenho dificuldade em falar em fé nesse caso, porque depende de homens, né? E eu tenho muita fé em Deus. Dos homens eu desconfio. Então eu vou aguardar para ver se o texto legal prevalece ou a palavra. Dizem os antigos que o boi a gente pega pelo rabo e o homem pela palavra. É verdade. Bom, doutor, concurso público municipal. O que o senhor queria falar rapidamente a respeito disso? O concurso público ele está em vigência no município ainda, o de 2017, né? Teve alguns atropelos porque na época a gestão queria anular o concurso. E acabou se protocolando denúncias do Ministério Público, indo até a segunda instância e vencendo por unanimidade um acórdão de 3-0, inclusive apontando uma possível violação do princípio da boa-fé objetiva por parte do Executivo Municipal da época. E aí está em vigência. Existem remanescentes para serem chamados e como essa lista que eu tenho aqui na minha frente está me dizendo, existem contratados ocupando o lugar de concursados remanescentes, inclusive pessoas que não passaram a prova. É curioso, mas nós precisamos, eu não vou dizer nem que é uma opção nossa, é uma necessidade mesmo do município fazer concurso, inclusive para a guarda municipal do município. Existe aí o salvo-se ou realmente aí não tem e já está definido? Não tem que se definir através de uma lei que com certeza será protocolada lá na Câmara, mas há necessidade, vou fazer reuniões com o Ministério Público sobre isso, para que ele recomende por conta da nossa bendita Previdência. Isso. A Previdência do município. É verdade. A questão da guarda municipal é uma questão primeiro de lei. Existe uma lei municipal acrescida ali na lei orgânica do município, que, pasmem os panelenses, Panelas, legalmente falando, tem uma guarda municipal. Mas, fatidicamente falando, ela não existe. Então é preciso... Por favor, agora, desculpe, eu vou brincar com o senhor, com todo respeito, fazer feito aquele comediante. O professor Raimundo, o doutor Pierre, por favor, não complique, explique, por favor, senhor. Não, salvo engano, 2015, foi feita uma lei, apresentada uma lei pelo Poder Executivo, que se faria, eu acredito que foi o Poder Executivo, me falha a memória agora, mas que se faria uma guarda municipal, o projeto foi aprovado, correto, virou uma lei, entrou no arcabouço jurídico da lei orgânica municipal, correto, e nunca se fez concurso público para guarda. Mas tem uma guarda na lei. Explicado. Doutor Pierre, vereador, nós aqui, a rádio, nós temos acesso a vários gestores, né? Eu também defendo o concurso público, mas todos eles levantam um questionamento, todos eles. Quando o cara se torna efetivado, uma parte se dispõe de efetivação para não querer trabalhar, não atender as pessoas direito, entrar com atestado de 14 em 14 dias para não ir trabalhar. Ele disse isso inviabiliza a organização e o funcionamento do município. Aí como é que o senhor vê essa questão? Existe uma forma de punir esses que não querem trabalhar? Existe um estatuto gigantesco de servidor público e regras que devem se seguir.
Eu não quero julgar, o senhor nem disse o nome deles, então eu não quero fazer um julgamento de valor, mas, na minha opinião, isso é falácia pura, porque você pode aumentar a fiscalização. O camarada apresentou um atestado, você aumenta a fiscalização sobre aquele atestado para saber se procede, se é uma doença, submete a uma equipe de médicos da própria gestão, você aumenta a fiscalização. Existem princípios, por exemplo, da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência não é só do prefeito, não. Se você bota para o funcionário bater meta, se ele não cumpre, ele pode estar violando. E é o plano de cargos e carreiras do município. Doutor Pierre, nessa violação... Você estimula também com um plano de cargos e carreiras decente. E aí você melhora Quer dizer, a nesse efetividade caso, do município. De violação do próprio funcionário público concursado, enfim, quer dizer, pode haver a punição? Pode haver justa causa, advertência, uma série de outras questões. Pois não. Depois como disse o advogado aqui, 3 advertências, ele pode perder a função dele, porque o funcionário efetivo, ele acha que aconteça o que acontecer, ele não vai. Não, ele tem a obrigação de cumprir o estatuto, cumprir os horários, de agir com decoro, por exemplo. Tem uma série de obrigações. Eu acredito que todas essas opiniões, como eu disse, eu posso dar minha opinião pessoal, mas eu posso também fazer análise profissional. Eu acredito que essas manifestações são mais opiniões pessoais, né? Porque quando você parte para a análise do Estatuto do Servidor Público, você percebe que existem muitas regras que inviabilizam para o funcionário cometer esses equívocos e fazer corpo mole ali no exercício das suas atribuições. Bom, doutor Pierre, isso posto, eu vou só lhe solicitar uma coisa. É que sempre que puder, o senhor esteja aqui conosco, não é? Inclusive até nos ajudar, porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa, sempre carecendo exatamente de pessoas com esse profundo conhecimento, que é aquela tua história. O senhor disse, eu posso até errar e posso até não me esquivar de comentar ou falar um fato ou dizer uma coisa que não esteja no meu inteiro conhecimento, mas por isso o senhor disse, eu ainda não terminei, eu estou lendo, eu estou indo atrás, eu estou procurando, não é? E essa credibilidade que o faz exatamente ter esse respeito, que não só os seus pares na Câmara, mas o próprio poder executivo e, enfim, o povo tem pelo senhor. E nós também da imprensa. Então, gostaríamos muito que o senhor, sempre que puder, estar aqui trazendo sempre novidades, que o senhor não nos faz perder tempo. Pelo contrário, sempre ganhamos, né, com coisas sérias, e é por isso que o senhor é tido como... o senhor é um vereador independente. Né? É aquela tal história. E por ser independente, não é o quanto pior, melhor, ou tem que ser desse jeito, não. Tem que ser aquilo que é certo. E é por isso que todos também o seguem dessa maneira. Eu quero agradecer ao senhor a sua presença, dizer que estou muito honrado, e por isso que eu vou, mais uma vez, não é impor, vou solicitar, né, de que se o senhor possa, sempre que puder, estar aqui conosco, né? Muito obrigado pela presença, fique à vontade para mais alguma coisa e um bom dia, até outra oportunidade e um convite para o café da manhã, se é que o senhor também tome esse café matuto, essa coisa eu que gosto, adoro. Então será um prazer compartilhar a mesa com o senhor, doutor. Eu sou o matuto do Jundial, esse é o meu café mesmo, eu agradeço pelas palavras e sempre que precisarem, sempre que quiserem, podem me convidar também, eu sempre que puder aparecerei, sem dúvida nenhuma. Não vamos dispensar isso aí. De maneira nenhuma. Eu estou sempre, de vez em quando eu estou trabalhando, fazendo uma petição e ouvindo o programa de vocês lá. Ficamos honrados. Bem, o mandato, eu tive a oportunidade de romper, na verdade, e ser um vereador independente. Eu acho a palavra um pouco equívoca, porque... a palavra que é usada comumente em todo lugar, a independência para um vereador que teve 1.482 votos, como ser independente dependendo de tanta gente, né? Como ser independente se são professores que me procuram, médicos, enfermeiros, agentes de saúde, enfim, tantas pessoas que me procuram para representá-las. Não existe uma independência, existe uma dependência de um ponto inicial para se poder representar. Então, por isso que eu disse na tribuna, quando eu abri o meu mandato, eu disse, não é uma independência, mas é um mandato coletivo. Isso. As pessoas me procuram para que eu possa representá-las, como foi o caso dos 14% dos aposentados. Eles batiam na minha porta pela manhã, mostravam contra-cheque, dizendo, olha, era R$500 de remédio a menos que eu tenho agora, eu vou ter que voltar a trabalhar para pagar meu aluguel, porque quando eu pago o aluguel, quando se desconta os 14% e quando eu compro meu remédio, falta dinheiro para pagar a Compesa que não me entrega água em casa.
Mas é isso, Ilamar. Eu agradeço ao presidente aqui da Câmara por me acompanhar, agradeço a todos os vereadores que estão aprovando a maioria dos projetos, não só. Aí vem a questão da independência, né? Como eu apresento um projeto, preciso da maioria, ou relativa ou absoluta, para poder aprovar um projeto. Então, existe uma dependência dos outros vereadores, todos, como o presidente sempre fala, são lideranças. Então, eu agradeço a todos eles por esse entendimento, por essa procura. E quero lembrar ao panelense que a gente só melhora quando a gente abandona as versões antigas de nós mesmos, né? Nós não podemos acreditar que aquela musiquinha da Gabriela, Cravo e Canela, sou assim, vivi assim, vou morrer assim, que isso vai nos fazer chegar a uma possível evolução. Pelo contrário, será uma pseudo-evolução. Nós acreditamos que firmando no presente, sem ter uma perspectiva futura e sem aceitar a dor que a mudança causa, a semente precisa morrer para que a árvore surja, né? Nós temos que apelar para essa morte diária do nosso passado, da nossa versão antiga. Eu sempre digo, se até o Windows vive apresentando atualização para a gente, por que a gente não pode se atualizar e sermos melhor diante da realidade que nos é apresentada? Então, é sempre bom lembrar, para finalizar, Willamar, para não tomar mais do tempo de vocês aqui, que o dado, ele não é o conhecimento, e a sabedoria também não é nenhum dos dois anteriores. Por isso que quando você me fez aquele exagerado elogio inicial, imediatamente eu usei a metódica socrática de dizer, não, eu sei que nada sei. Ou seja, eu sei que busco cada vez saber mais, né? Porque o dado, ele se transforma em conhecimento quando ele é assimilado. E o conhecimento, quando assimilado, ele só se transforma em sabedoria quando você aplica a vida. Isso. Então, se você tem o conhecimento, mas não aplica a vida, você nunca vai se tornar um sábio. E se você tem o dado, mas você não assimila, você não tem o conhecimento. Então, é preciso ter o dado, buscar os dados e não opinião pessoal, aquela doxa grega. A partir dali você assimila, você vai ter o conhecimento, e quando você aplica aquela regra à sua vida e consegue viver de acordo com essa regra geral, você consegue finalmente alcançar a sabedoria, que é o que no fundo todos nós buscamos, a sabedoria. Garanto que quando vou exagerar, filósofo amigo, não é? Dr. Pierre, vereador daquele importante município. Muito obrigado. Obrigado, Ilamar. Bom dia para o senhor e até outra oportunidade. Bom, do mesmo modo, quero agradecer a presença do Dr. J. Andrade, assessor parlamentar, que esteve aí, né, nos honrando com a presença e cautelosamente ouvindo atentamente ali, não sei se fez algumas anotações, mas geralmente esses advogados, eles costumam fazer isso, não é? Mas ele achou que não fosse necessário, até porque o seu colega aqui, sabiamente... Irmão, perdão. Ele não é advogado, é professor de história. É professor de história. É um sábio também, é um mestre, né? O Dr. J. Andrade, muito obrigado, viu? Muito honrado com a sua presença aqui. E já faz parte da casa, não precisa nem dizer, há muitos anos, não é de agora, desde antes de ser político, quando empresário só, na época, o nosso querido amigo Denival Melo, muito digno presidente do Poder. Muito obrigado, um bom dia, e vamos àquele café com você. Você nunca dispensa, isso eu tenho certeza, né, do Panela Quente. Muito bom obrigado, dia, Ilamar, pelo convite. Muito obrigado, Alexandre Kennedy, né? Às vezes eu quero chamar Alexandre Garcia, que é um grande... Menos. Eu sou fã dele também, mas seria uma comparação também boa, né? Obrigado. Muito obrigado a todos os ouvintes, né? João Edson Silva ali no controle. Agradeço a todos. Um abraço ao pessoal de Panelas, de Cruz e do nosso município inteiro, né? E todos os que ouvem essa rádio em tantos municípios dessa nossa região. Muito obrigado. Hoje foi acompanhando aqui o vereador, né? Um dos grandes líderes, né? Dando um show de conhecimento aí, muito importante, né? Isso não quer dizer que... Pela mamãe, um abraço para minha mãe, senão... Isso não quer dizer, eu também não tenho, né? Aproveito para, em nome do vereador aqui presente que acompanhei, de Pierre Logan, mandar um abraço para os outros vereadores, né? Para todos os outros, né? E para os que compõem lá a mesa diretora, Joelmo, do Alfaiate, o Hélito Filho, alguns estão acompanhando aqui. A Zé Júlio, não é? Que é um matuto, que não tem conhecimento de leis, que feito eu não tenho, mas a gente tem o conhecimento da vida, né? Do que a vida nos ensina, né? Não tem um anelão, mas tem ao vereador Testinha e a Mano de Boca da Mata, o mais votado
da cidade, né? Junto com o Pierre, o mais votado da situação, né? Grande ser humano. Então, sinta-se todo abraçado, o André Muniz e todos os outros vereadores. Bom dia, muito obrigado, Lamar. E vamos ao café. Um forte abraço.